Hoje, vamos mostrar lições fundamentais do estoicismo para atingir a verdadeira felicidade, uma felicidade que não depende de fatores externos, mas que nasce dentro de nós. A filosofia estoica nos ensina que a chave para uma vida plena e feliz está em nossa capacidade de controlar nossas próprias reações e emoções. Esta sabedoria antiga pode ser incrivelmente útil em nosso mundo moderno, cheio de incertezas e distrações. Ao longo deste vídeo, vamos mostrar 10 lições do estoicismo para se tornar uma pessoa feliz. Mas antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal, assim você não perde nossos vídeos novos. Lição 1. A felicidade está dentro e não fora. No estoicismo, aprendemos que a verdadeira felicidade não vem de coisas externas, como dinheiro ou sucesso, mas sim de dentro de nós mesmos. Imagine que você tem um tesouro escondido no seu jardim, mas passa a vida toda buscando riquezas em outros lugares. Essa é a maneira como muitos de nós vivemos, sempre procurando algo externo para nos completar. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar, nossos pensamentos e reações. Isso é como aprender a jogar um jogo onde as regras estão sempre mudando. A única coisa que podemos fazer é jogar o melhor possível, com as cartas que temos. Ao aceitar que não podemos controlar tudo, começamos a encontrar paz e felicidade. Epicteto, um famoso filósofo estoico, disse uma vez que devemos ser como uma rocha, na qual as ondas se quebram constantemente. A rocha, ao contrário da areia ao seu redor, permanece firme e não se altera, independente da força das ondas. Isso nos mostra a importância de sermos resistentes, e não permitirmos que as circunstâncias externas ditem nosso estado de espírito. Para praticar isso, comece pequeno. Quando algo não sair como planejado hoje, em vez de se frustrar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, tente deixar para lá. Por exemplo, se você ficar preso no trânsito, em vez de se irritar, use esse tempo para ouvir uma música que gosta ou escutar um programa de rádio interessante. Além disso, é essencial cultivar a gratidão. Isso pode parecer um clichê, mas realmente transforma nossa maneira de ver o mundo. Ao final de cada dia, tente escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo tão simples quanto uma boa xícara de café ou um momento de silêncio antes que todos acordem. Um ponto interessante no estoicismo é a ideia de que devemos viver cada dia como se fosse o último. Isso não significa agir de forma irresponsável, mas sim apreciar e dar valor a cada momento, sabendo que cada dia é uma nova chance de ser a melhor versão de si mesmo. Praticar o desapego também é uma parte crucial do estoicismo. Desapegar-se não significa não valorizar as coisas, mas sim não depender delas para ser feliz. É como aprender a aproveitar o sol enquanto ele está lá, mas não ficar triste quando chove, porque você sabe que o sol voltará. Além de trabalhar sua mente, os estoicos também valorizam o corpo. Eles acreditam que cuidar do nosso corpo é uma forma de respeito não apenas conosco, mas com o universo que nos deu essa vida. Então, uma caminhada ao ar livre ou um tempo na academia não são só bons para o corpo, mas também para a alma. Por fim, lembre-se de que a felicidade é um hábito. Assim como aprendemos a tocar um instrumento ou um novo idioma, aprender a ser feliz de dentro para fora é uma habilidade que se desenvolve com prática e paciência. E no estoicismo, esta prática é diária, constante e muito recompensadora. Ao abraçar esses ensinamentos estoicos, você começará a ver mudanças não apenas em como se sente por dentro, mas também em como interage com o mundo ao seu redor. A verdadeira felicidade está sempre acessível, basta procurar no lugar certo, dentro de você. Lição 2. Foco no que está sob nosso controle. Os estoicos acreditavam que muitas das nossas frustrações vêm de tentar controlar o incontrolável. Pense em coisas como o trânsito, o clima ou a opinião dos outros. Gastamos energia demais nos preocupando com isso, mas no fim, não podemos mudá-las. Por outro lado, nossas ações, pensamentos e emoções estão totalmente em nossas mãos. Quando entendemos isso, a vida fica mais leve, porque paramos de lutar contra o que não podemos vencer. Epicteto,
Um dos grandes nomes do estoicismo costumava dizer: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso significa que o mesmo evento pode ser visto de formas diferentes por pessoas diferentes. Por exemplo, perder um emprego pode ser visto como uma tragédia ou como uma oportunidade para recomeçar. A escolha de como enxergar a situação está sob nosso controle, e é isso que define nossa paz interior. Uma curiosidade é que os estoicos não eram passivos. Eles não diziam para ignorarmos o mundo ao nosso redor. Pelo contrário, eles incentivavam a ação, mas sempre com a consciência de que o resultado final não depende só de nós. Por exemplo, você pode estudar muito para uma prova, mas não pode controlar se vai tirar a nota máxima. O que importa é que você fez sua parte, e isso já é motivo de satisfação. Outro exemplo prático é quando alguém nos critica. Podemos ficar bravos e tentar mudar a opinião da pessoa, ou podemos simplesmente refletir se a crítica tem algum fundamento. Se tiver, podemos usar para melhorar. Se não, podemos seguir em frente sem deixar que isso nos afete. Essa é a beleza de focar no que está sob nosso controle. Nos tornamos mais resilientes e menos dependentes das circunstâncias externas. Mas como colocar isso em prática no dia a dia? Comece observando suas reações. Quando algo der errado, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e deixe ir. Se for sim, haja com calma e determinação. Com o tempo, isso se torna um hábito, e você percebe que muitas das coisas que antes te estressavam já não têm tanto poder sobre você. Uma analogia que ajuda a entender isso é a do jardim. Você pode regar as plantas, podá-las e cuidar do solo, mas não pode fazer com que comece a chover ou que o sol brilhe. O crescimento das plantas depende de fatores externos, mas você fez sua parte. Da mesma forma, na vida, devemos nos concentrar em cuidar do nosso jardim interno e aceitar que o resto está além do nosso alcance. É importante lembrar que focar no que está sob nosso controle não significa ser indiferente ao mundo. Os estoicos eram profundamente comprometidos com a justiça e a virtude. Eles apenas entendiam que, para fazer a diferença, precisamos começar por nós mesmos. Não adianta querer mudar o mundo se não conseguimos nem controlar nossas próprias emoções. Por fim, esse ensinamento nos convida a viver com mais liberdade. Quando paramos de nos preocupar com o que não podemos mudar, ganhamos tempo e energia para investir no que realmente importa: nossa evolução pessoal, nossos relacionamentos e nossa contribuição para o mundo. E no fim das contas, é isso que nos traz verdadeira felicidade. Lição 3. Autossuficiência. Imagine que você está em uma ilha deserta. Não há lojas, não há outras pessoas, não há distrações. Tudo o que você tem é você mesmo. Parece assustador? Para os estoicos, essa é uma imagem poderosa de autossuficiência. Eles acreditavam que a verdadeira felicidade vem de dentro, e não de coisas ou pessoas externas. Quando aprendemos a depender menos do mundo ao nosso redor, nos tornamos mais fortes e mais livres. Mas o que significa ser autossuficiente? Não é sobre viver isolado ou rejeitar a ajuda dos outros. É sobre saber que, mesmo quando tudo ao nosso redor muda, nós podemos permanecer firmes. Pense em uma árvore com raízes profundas. Ela pode enfrentar tempestades porque não depende apenas do que está na superfície. Da mesma forma, quando cultivamos nossa força interior, as dificuldades da vida não nos derrubam tão facilmente. Os estoicos não viam a autossuficiência como um fim, mas como um caminho. Eles sabiam que somos seres sociais e que precisamos uns dos outros. No entanto, eles alertavam para o perigo de depender demais dos outros para nossa felicidade. Por exemplo, se você só se sente bem quando recebe elogios, o que acontece quando eles não vêm? A autossuficiência nos ensina a encontrar valor em nós mesmos, independentemente do que os outros pensam ou fazem. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, costumava dizer: nenhum homem é livre, se não for senhor de si mesmo.
Isso significa que a verdadeira liberdade vem quando paramos de buscar validação externa e começamos a confiar em nossa própria capacidade de ser felizes. Claro, isso não acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática e reflexão, mas os resultados são transformadores. Um exemplo prático é como lidamos com o sucesso e o fracasso. Se você depende de elogios para se sentir bem, cada crítica vai te abalar. Mas se você encontra satisfação em saber que fez o seu melhor, tanto sucesso quanto fracasso se tornam oportunidades de aprendizado. Isso não significa que você não vai se importar com os outros, mas que sua felicidade não vai depender exclusivamente deles. Outra forma de praticar a autossuficiência é através da gratidão. Em vez de sempre desejar o que não temos, podemos aprender a apreciar o que já temos. Os estoicos acreditavam que a riqueza verdadeira não está em possuir muito, mas em precisar de pouco. Quando nos contentamos com o essencial, descobrimos que somos mais capazes do que imaginávamos. Mas e quando as coisas dão errado? A autossuficiência não nos torna imunes à dor, mas nos ajuda a lidar com ela de forma mais saudável. Em vez de culpar os outros ou as circunstâncias, podemos olhar para dentro e perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva nos torna mais resilientes e menos dependentes de fatores externos. É importante lembrar que a autossuficiência não é sobre perfeição. Todos temos momentos de fraqueza, e está tudo bem. O que importa é continuar praticando, dia após dia, a arte de confiar em nós mesmos. Com o tempo, você vai perceber que a felicidade não está em um emprego perfeito, em um relacionamento ideal ou em uma vida sem problemas. Ela está em saber que, não importa o que aconteça, você tem dentro de si tudo o que precisa para seguir em frente. Então, da próxima vez que você se sentir dependente de algo ou alguém para ser feliz, lembre-se da ilha deserta. Você tem dentro de si um mundo de recursos, força e sabedoria. A autossuficiência não é sobre isolamento, mas sobre descobrir que, mesmo no meio do caos, você pode encontrar paz e contentamento. E isso, meu amigo, é uma das maiores lições que o estoicismo pode nos oferecer. Antes de começar o quarto ensinamento, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Lição 4. Aceitação. A vida é como um rio, flui sem parar, e muitas vezes não podemos controlar para onde suas águas nos levam. Os estoicos entendiam que tentar nadar contra a corrente só nos causa sofrimento. Em vez disso, eles propõem que aceitássemos o curso do rio, entendendo que algumas coisas simplesmente estão além do nosso controle. Aceitar o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse, é um dos pilares do estoicismo. Isso não significa ser passivo, mas sim sábio. Imagine que você está em um avião, e de repente, encontra turbulência. Você pode gritar, se desesperar ou até tentar consertar a situação, mas nada disso mudará o fato de que a turbulência está fora do seu controle. Agora, pense na vida como esse avião. Há turbulências que simplesmente acontecem. Aceitar isso não é fraqueza, mas uma forma de liberdade. Quando paramos de lutar contra o inevitável, encontramos paz. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, nasceu escravo. Ele sabia, mais do que ninguém, que muitas coisas na vida não dependem de nós. Mas ele também descobriu que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos escolher como reagir. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Aceitar o mundo como ele é, nos permite focar no que realmente importa, nossa atitude. Você já reparou como as crianças se adaptam rápido às mudanças? Se você mudar o trajeto de um passeio, elas logo encontram algo novo para se divertir. Isso porque, de certa forma, elas ainda não criaram expectativas rígidas sobre como as coisas devem ser. Os estoicos nos convidam a resgatar um pouco dessa flexibilidade. Aceitar não é desistir, mas abrir espaço para enxergar novas possibilidades. A natureza é um grande exemplo de aceitação. Uma árvore não reclama quando o vento forte quebra seus galhos. Ela simplesmente continua crescendo, adaptando-se ao novo cenário.
Da mesma forma, podemos aprender a ver os desafios como parte do processo, e não como obstáculos intransponíveis. Aceitar e entender que a vida é feita de altos e baixos, e que ambos são necessários. Muitas vezes, nossa resistência em aceitar as coisas vem do medo do desconhecido. Mas pense bem, quantas vezes algo que você temia acabou se tornando uma grande lição ou até uma bênção disfarçada? Os estoicos acreditavam que tudo o que acontece tem um propósito, mesmo que não consigamos enxergá-lo no momento. Aceitar é confiar que o universo sabe o que está fazendo. Aceitação não significa conformismo. Você pode lutar por mudanças, melhorar sua vida e buscar seus sonhos. A diferença está em não se desgastar com o que está fora do seu alcance. Por exemplo, você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Enquanto espera, pode ouvir uma música, refletir ou simplesmente respirar fundo. Aceitar é escolher onde investir sua energia. Uma curiosidade interessante: Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações que devemos amar o destino, mesmo quando ele parece cruel. Para ele, cada experiência, boa ou ruim, é uma oportunidade de crescimento. Aceitar é abraçar a vida em sua totalidade, com todos os seus desafios e belezas. Pense em um quebra-cabeça. Cada peça, por mais estranha que pareça, tem seu lugar. Da mesma forma, os estoicos viam a vida como um grande quebra-cabeça, onde cada evento, por mais difícil que seja, se encaixa em um plano maior. Aceitar é confiar que, no final, todas as peças farão sentido. E enquanto isso não acontece, podemos focar em montar nossa parte com serenidade. Por fim, aceitar o mundo como ele é, nos liberta da ilusão de controle. Quantas vezes você já se pegou ansioso tentando prever o futuro ou mudar o passado? A verdade é que o único momento que realmente temos é o presente. Aceitar é viver plenamente aqui e agora, sabendo que, independentemente do que aconteça, você tem dentro de si a força para seguir em frente. E isso, caro leitor, é a verdadeira liberdade. Lição 5. Virtude como bem supremo. A virtude, para os estoicos, não é algo distante ou complicado. É simplesmente viver de acordo com a razão e a natureza. Isso significa agir com coragem, temperança, justiça e sabedoria. Essas são as 4 grandes virtudes que guiam uma vida plena. Quando você age com virtude, está em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. E o mais incrível, ninguém pode tirar isso de você, não importa o que aconteça. Agora, você pode estar pensando, mas e a saúde, o dinheiro, o conforto? Isso não importa. Claro que importa, mas de uma maneira diferente. Os estoicos chamam essas coisas de indiferentes. Isso não significa que sejam ruins ou que você deva ignorá-las. Significa que elas não têm poder sobre sua felicidade. Você pode ser rico e infeliz, ou pobre e em paz. A verdadeira felicidade vem de dentro, da maneira como você escolhe viver e enfrentar os desafios. Um exemplo clássico é Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo. Ele era um homem rico e poderoso, mas sempre dizia que sua riqueza não era o que o fazia feliz. O que importava era como ele usava essa riqueza, com moderação e generosidade. Ele sabia que, se perdesse tudo, ainda teria sua virtude. E é isso que os estoicos nos ensinam. A felicidade não depende do que temos, mas de quem somos. E aqui vai uma curiosidade. Os estoicos acreditavam que até mesmo a morte é o indiferente. Isso não significa que a vida não tenha valor, mas que a maneira como vivemos é mais importante do que quanto tempo vivemos. A morte é inevitável, mas a virtude é eterna. Quando você vive com virtude, deixa um legado que vai além do tempo. Isso é libertador. Mas como colocar isso em prática no dia a dia? Comece observando suas escolhas. Quando você toma uma decisão, pergunte-se: isso está de acordo com a razão e a natureza? Estou agindo com sabedoria e justiça? Não precisa ser perfeito. Ninguém é. O importante é se esforçar para viver com virtude,
mesmo nos pequenos detalhes. Aos poucos, isso se torna um hábito, e a felicidade começa a brotar naturalmente. Outro ponto interessante é que a virtude não é algo que você alcança e pronto. É uma jornada constante. A cada dia, surgem novas oportunidades para praticar a coragem, a justiça, o autocontrole. E cada desafio é uma chance de crescer. Os estoicos viam os obstáculos como professores. Eles nos ajudam a fortalecer nossa virtude e a entender o que realmente importa. E se você errar, não se preocupe. Os estoicos não esperam que sejamos imunes aos erros. Eles sabiam que somos humanos e que falhamos. O importante é aprender com os erros e seguir em frente. A virtude não é sobre ser perfeito, mas sobre se esforçar para ser melhor a cada dia. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Por fim, lembre-se de que a virtude é o único bem verdadeiro porque é o único que depende exclusivamente de você. Ninguém pode tirar sua capacidade de agir com coragem, temperança, justiça e sabedoria. Isso é o que os estoicos chamam de liberdade interior. Quando você entende isso, percebe que a felicidade não está no que acontece com você, mas em como você responde ao que acontece. Lição 6. Reflexão e autoexame. Imagine que, ao final de cada dia, você senta em um lugar tranquilo, pega um caderno e começa a revisar tudo o que aconteceu. Não para se culpar ou se orgulhar, mas para aprender. Essa prática, chamada de reflexão ou autoexame, era um dos pilares da filosofia estoica. Para os estoicos, não basta apenas saber o que é certo. É preciso revisar constantemente se estamos agindo de acordo com esses princípios. É como um treino para a mente e para o caráter. Mas por que refletir? A resposta é simples. Porque a vida é cheia de distrações. Passamos o dia reagindo a situações, muitas vezes no piloto automático. A reflexão nos ajuda a sair desse modo automático e a tomar consciência de nossas ações e pensamentos. É como parar para olhar no espelho e perguntar: estou sendo a pessoa que quero ser? Estou vivendo de acordo com meus valores? Essa pausa é essencial para o crescimento. Uma técnica usada pelos estoicos era dividir a reflexão em duas partes. Primeiro, eles analisavam o que fizeram bem e o que poderiam melhorar. Segundo, pensavam em como poderiam agir de forma mais virtuosa no futuro. Isso não era sobre se punir pelos erros, mas sobre aprender com eles. Marco Aurélio, o imperador filósofo, fazia isso todas as noites em seu diário, que hoje conhecemos como meditações. Ele se perguntava: o que fiz hoje que foi bom? O que poderia ter feito melhor? E aqui vai uma curiosidade. Os estoicos acreditavam que a reflexão não deveria ser apenas mental. Escrever era uma parte importante do processo. Quando colocamos nossos pensamentos no papel, eles se tornam mais claros e concretos. Além disso, ao reler nossas reflexões depois de um tempo, podemos ver nosso progresso. É como ter um mapa que mostra onde estávamos e para onde estamos indo. Isso nos motiva a continuar melhorando. Mas e se você não tiver tempo para refletir todos os dias? Não se preocupe. A reflexão não precisa ser longa ou complicada. 5 minutos já são suficientes. O importante é a consistência. Pode ser antes de dormir, durante o banho ou no transporte. O que importa é criar o hábito de parar e pensar. Aos poucos, você vai perceber que essa prática se torna natural e transformadora. Outro ponto interessante é que a reflexão nos ajuda a lidar melhor com as emoções. Quando algo nos aborrece, muitas vezes reagimos sem pensar. Mas, ao refletir, podemos entender o que realmente nos incomodou e como podemos lidar com isso de forma mais sábia. É como dar um passo para trás e ver a situação de uma perspectiva mais ampla. Isso nos ajuda a manter a calma e a agir com virtude. E o que fazer quando percebemos que erramos? A reflexão não é sobre se culpar, mas sobre se responsabilizar. Os estoicos acreditavam que reconhecer nossos erros é o primeiro passo para melhorar. Em vez de se sentir mal, pense: o que posso aprender com isso?
Como posso agir diferente da próxima vez? Essa mentalidade nos ajuda a crescer e a nos tornar pessoas melhores. Além disso, a reflexão nos conecta com nossos valores mais profundos. No dia a dia, é fácil se perder em preocupações e tarefas. A reflexão nos lembra do que realmente importa: viver com sabedoria, justiça, coragem e autocontrole. Ela nos ajuda a alinhar nossas ações com nossos princípios e a viver de forma mais autêntica. Por fim, a reflexão é um ato de liberdade. Enquanto muitas coisas na vida estão fora do nosso controle, a maneira como refletimos e aprendemos com nossas experiências é algo que ninguém pode nos tirar. É uma ferramenta poderosa para transformar desafios em oportunidades e para construir uma vida mais significativa. Então, que tal experimentar? Hoje, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre o seu dia. Pergunte-se: o que aprendi hoje? Como posso ser melhor amanhã? Essa simples prática pode ser o início de uma jornada incrível de autoconhecimento e crescimento. Afinal, como diziam os estoicos, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Lição 7. Paciência. A paciência é como uma árvore que cresce devagar, mas que, com o tempo, se torna forte e resistente. No estoicismo, aprendemos que a impaciência muitas vezes surge porque queremos controlar o que está além do nosso poder. A verdade é que a vida tem seu próprio ritmo, e nem tudo acontece no momento que desejamos. Aceitar isso é o primeiro passo para desenvolver uma mente tranquila e resiliente. Imagine uma semente. Ela não vira árvore de um dia para o outro, mas, com cuidado e tempo, se transforma em algo grandioso. Uma das maiores lições que a paciência nos ensina é que nem tudo depende de nós. Os estoicos acreditavam que existem coisas que estão sob nosso controle, como nossas ações e pensamentos, e outras que não estão, como o clima ou o trânsito. Quando entendemos essa diferença, paramos de lutar contra o que não podemos mudar. Em vez de ficar irritado com uma fila longa, por exemplo, você pode usar esse tempo para refletir ou simplesmente respirar fundo. A paciência nos ajuda a transformar momentos frustrantes em oportunidades de crescimento. Você já percebeu como a natureza é paciente? As estações do ano não têm pressa. Cada uma chega no seu tempo. O inverno prepara o solo para a primavera, que traz novas flores e cores. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos são como invernos. Podem parecer difíceis, mas são necessários para que algo novo e bonito possa surgir. A paciência nos permite enxergar além do momento presente, entendendo que cada fase da vida tem um propósito. Tudo que vivemos, bom ou ruim, contribui para o nosso desenvolvimento. Um exercício estoico que pode ajudar a cultivar a paciência é imaginar o pior cenário possível. Parece estranho, mas quando nos preparamos mentalmente para o que pode dar errado, ficamos menos ansiosos e mais preparados para lidar com as surpresas da vida. Se você está esperando uma resposta importante, por exemplo, pense: e se a resposta for não? O que eu farei? Isso não significa ser pessimista, mas sim realista. Quando aceitamos que nem tudo sairá como planejado, fica mais fácil esperar sem sofrer tanto. A paciência também está ligada à humildade. Reconhecer que não somos donos do tempo nem do universo nos torna mais conectados com a realidade. Os estoicos ensinam que a arrogância e a impaciência andam de mãos dadas, porque ambas surgem da ilusão de que podemos controlar tudo. Quando nos humilhamos diante da grandiosidade da vida, passamos a valorizar cada pequeno passo e cada pequena conquista. Afinal, até as maiores jornadas começam com um único passo. Outra curiosidade interessante é que a paciência não significa passividade. Muitos acham que ser paciente é ficar parado, esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Na verdade, a paciência estoica é ativa, é sobre agir com sabedoria, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. É como remar contra a corrente. Você não para de se mover, mas também não força além do necessário. A paciência nos ensina a dosar nossa energia, agindo no momento certo e da forma certa. Você sabia que os estoicos comparavam a vida a uma peça de teatro?
Nessa analogia, nós somos atores, mas não escolhemos o roteiro. Cabe a nós desempenhar nosso papel da melhor forma possível, com paciência e dedicação. Se algo não sai como esperado, não é motivo para desespero, mas sim para adaptação. A paciência nos ajuda a encarar os imprevistos como parte do espetáculo, e não como falhas. Afinal, até os melhores filmes têm cenas inesperadas que os tornam memoráveis. A paciência também nos conecta com o presente. Quando estamos impacientes, nossa mente fica presa no futuro, ansiosa pelo que ainda não aconteceu. Os estoicos nos lembram que o único momento que realmente temos é o agora. Cultivar a paciência é, portanto, uma forma de viver mais plenamente, apreciando cada instante como ele é. Em vez de correr para o próximo capítulo, aprendemos a saborear a página que estamos lendo. Por fim, a paciência nos torna mais compassivos conosco e com os outros. Todos estamos em uma jornada, e cada um tem seu ritmo. Quando praticamos a paciência, entendemos que as pessoas ao nosso redor também estão lidando com seus próprios desafios e limitações. Isso nos ajuda a ser mais gentis e menos críticos. Afinal, como dizia o filósofo Epíteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A paciência é, portanto, uma ferramenta poderosa para construir relações mais saudáveis e uma vida mais harmoniosa. E você, já parou para pensar como a paciência pode transformar sua vida? Que tal começar hoje, aceitando que algumas coisas levam tempo, mas que, no final, tudo faz sentido? Lembre-se, a paciência não é apenas esperar, mas saber esperar. E, como os estoicos nos ensinam, essa sabedoria pode ser a chave para uma vida mais serena e significativa. Lição 8. Generosidade. A generosidade vai muito além de dar presentes ou dinheiro. Ela começa com a disposição de oferecer algo que todos nós temos, mas nem sempre compartilhamos: o nosso tempo. Quando você dedica um momento para ouvir alguém, está sendo generoso de uma forma que pode mudar o dia dessa pessoa. Imagine como seria o mundo se todos parassem um pouco para se importar verdadeiramente com os outros. Isso é generosidade em sua essência. Você já percebeu como um simples elogio pode iluminar o rosto de alguém? A generosidade também está nas pequenas palavras de incentivo que damos aos outros. Não custa nada dizer "você é capaz" ou "estou orgulhoso de você", mas o impacto pode ser enorme. Os estoicos acreditavam que a bondade é uma forma de conexão humana, algo que nos une e nos faz lembrar que não estamos sozinhos. Ser generoso com as palavras é uma maneira poderosa de espalhar luz. E que tal a generosidade de atenção? No mundo acelerado de hoje, muitas vezes estamos tão distraídos que mal olhamos nos olhos das pessoas. Dar atenção plena a alguém é um presente raro. Quando você realmente escuta, sem interromper ou pensar no que vai dizer a seguir, está praticando uma forma profunda de generosidade. Os estoicos ensinavam que a atenção é um recurso precioso, e dedicá-la aos outros é um ato de bondade que fortalece os laços humanos. A generosidade material, claro, também é importante, mas não precisa ser algo grandioso. Pode ser dividir seu lanche, emprestar um livro ou ajudar alguém com uma tarefa. O que importa não é o valor do que você dá, mas a intenção por trás do gesto. Os estoicos acreditavam que a verdadeira riqueza está em compartilhar, não em acumular. Quando você doa algo, está dizendo ao universo: eu tenho o suficiente e posso ajudar. E a generosidade com você mesmo? Sim, isso também é importante. Às vezes, somos tão duros conosco que esquecemos de nos tratar com gentileza. Permita-se errar, aprender e crescer. Os estoicos ensinavam que a autocompaixão é o primeiro passo para sermos compassivos com os outros. Quando você se trata com generosidade, fica mais fácil estender essa bondade ao mundo ao seu redor. A gratidão é a irmã gêmea da generosidade. Quando você é grato pelo que tem, naturalmente quer compartilhar. Os estoicos viam a gratidão como uma forma de reconhecer a abundância da vida, mesmo nos momentos mais simples. Agradecer pelo sol que brilha,
pela comida na mesa ou por um sorriso recebido nos lembra de que sempre há algo para celebrar e compartilhar. E se a generosidade fosse contagiosa? Imagine que cada ato de bondade que você pratica inspire outra pessoa a fazer o mesmo. Os estoicos acreditavam que nossas ações têm um efeito cascata, influenciando o mundo de maneiras que nem sempre vemos. Quando você é generoso, está plantando sementes de bondade que podem florescer em lugares que nunca imaginou. A generosidade também nos ajuda a praticar o desapego. Quando você doa algo, está dizendo: isso não me define. Os estoicos ensinavam que nada material é realmente nosso. Tudo é emprestado. Ao compartilhar, você se liberta da ilusão de posse e se conecta com o que realmente importa: a experiência de viver e ajudar os outros. E não se esqueça, a generosidade não precisa ser planejada. Ela pode surgir em momentos inesperados, como segurar a porta para alguém ou ajudar um estranho a carregar uma sacola pesada. Esses pequenos gestos espontâneos são tão poderosos quanto os planejados. Os estoicos valorizavam a ação no presente, porque é no agora que podemos fazer a diferença. Por fim, a generosidade é um exercício diário. Não precisa ser algo grandioso. Basta começar com o que você tem e pode oferecer. Os estoicos acreditavam que a prática constante nos transforma. Quando você faz da generosidade um hábito, ela se torna parte de quem você é. E, no final das contas, é isso que importa: ser alguém que deixa o mundo um pouco melhor do que encontrou. Lição 9. Desapego. O desapego não significa abandonar tudo que você tem ou viver como um monge. É sobre entender que as coisas materiais não definem quem você é. Os estoicos ensinavam que a felicidade não vem de possuir muito, mas de precisar de pouco. Quando você se apega menos às coisas, descobre que a verdadeira liberdade está em não ser controlado por elas. Imagine só, quanto mais leve você fica, mais espaço tem para o que realmente importa. Já parou para pensar como nossas expectativas podem nos prender? Muitas vezes, sofremos não porque algo deu errado, mas porque esperávamos que fosse diferente. Os estoicos acreditavam que a frustração vem do apego a resultados específicos. Quando você solta essas expectativas, abre espaço para aceitar a vida como ela é, e não como você gostaria que fosse. Isso não é resignação, mas sim sabedoria. E os desejos? Eles podem ser como uma corrente que nos arrasta para longe da paz interior. Queremos sempre mais: mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas os estoicos perguntariam: e quando você tiver tudo isso, será suficiente? A resposta, muitas vezes, é não. O desapego nos ensina a encontrar contentamento no que já temos, em vez de correr atrás do que falta. O desapego também nos ajuda a lidar melhor com as perdas. Tudo na vida é passageiro: as coisas que temos, as pessoas que amamos, até mesmo nós mesmos. Os estoicos viam essa impermanência como uma lição valiosa. Quando você aceita que nada dura para sempre, fica mais fácil apreciar o momento presente sem medo do futuro. É como segurar a areia com a mão aberta: se você apertar demais, ela escapa. E que tal praticar o desapego das opiniões alheias? Quantas vezes nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós? Os estoicos ensinavam que a opinião dos outros é algo que não podemos controlar, então não faz sentido se apegar a ela. Quando você se liberta dessa necessidade de aprovação, descobre uma sensação incrível de leveza e autenticidade. O desapego também está relacionado ao perdão. Muitas vezes, guardamos mágoas como se fossem tesouros, mas isso só nos pesa. Os estoicos acreditavam que perdoar é uma forma de desapego. Você deixa ir o que te machucou para seguir em frente mais leve. Não é sobre esquecer, mas sobre escolher não carregar aquilo para sempre. E o apego às emoções? Quantas vezes nos agarramos à raiva, à tristeza ou ao medo, como se fossem parte de quem somos? Os estoicos ensinavam que as emoções são passageiras, como nuvens no céu. Quando você pratica o desapego emocional, aprende a observar seus sentimentos sem se identificar completamente com eles.
Isso não significa ser frio, mas sim ter clareza e equilíbrio. O desapego também nos ajuda a viver com mais simplicidade. Em um mundo cheio de distrações e excessos, menos pode ser mais. Os estoicos valorizavam uma vida simples, onde o foco está no que é essencial. Quando você se livra do que não precisa, descobre que tem mais tempo, energia e paz para o que realmente importa. E o que dizer do apego ao passado? Muitas vezes, ficamos presos a lembranças, boas ou ruins, como se elas fossem nossa única identidade. Os estoicos nos lembram que o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é o agora. Quando você solta o passado, abre espaço para viver plenamente no presente, que é o único momento que realmente existe. Por fim, o desapego é uma prática constante, não um destino final. Não se trata de se tornar indiferente, mas de encontrar um equilíbrio entre se importar e se libertar. Os estoicos acreditavam que, quando você pratica o desapego, descobre uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. E essa, talvez, seja a maior liberdade de todas. Cada pequeno passo que damos para aceitar o que não podemos mudar, e para valorizar o que temos, contribui imensamente para nosso bem-estar geral. Lembre-se, a felicidade não é algo que se encontra, mas algo que se constrói dia após dia através de nossas escolhas e perspectivas. Incorporar os ensinamentos estoicos no dia a dia nos permite enfrentar as adversidades com maior resiliência e serenidade. É fascinante perceber como, ao mudar a forma como reagimos às situações, podemos transformar nossa experiência de vida. Portanto, abrace a ideia de que sua felicidade depende mais de suas respostas internas do que das circunstâncias externas. Ao final deste vídeo, espero que você se sinta inspirado a dar os primeiros passos nessa jornada estoica. Cultivar uma mente tranquila e um espírito agradecido pode abrir as portas para uma vida de verdadeira satisfação. Comece agora mesmo a olhar para dentro, pois é lá que reside a chave para se tornar uma pessoa verdadeiramente feliz. Antes de terminar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim você não perde nossos vídeos novos.